dá pra ver, né? Pra ler o que tá Não aqui. tem problema, Gabi. Não? Ah, tá. Tá. Eu só trouxe a folha. Gente, o que meu celular tá tocando, misericórdia? Calma aí, deixa eu só ver as notificações, é você. Pra fazer pergunta tem que seguir o canal. Lembrar de falar isso. Eu vou falar no início já. Pode começar. Tá lá, né? Nossa, eu vou olhar pra vocês. Vocês estão olhando pra mim igual meus pais, assim, tipo, quando vai dar bronca. Vai, respira e vai, Gabi, vai. Vai. Não olhem pra mim. Olhem pra lá, lá pra câmera. Atrás de mim. Pegou meu celular, não, né? Pegou. Ah, é? Não passa, não. É quantos segundos? Oi, pessoal, já estamos aqui ao vivo com o PodDoc, que é um quadro novo que eu inseri, né? Uma extensão da Doctors Marketing, porque eu senti essa necessidade de fazer essa troca com os clientes, principalmente quando tem uma área que pode unir uma com a outra, por exemplo, da Giane e do Thiago, que é psicólogo e cirurgião plástico. Então, acompanhem que vocês vão conseguir entender um pouquinho mais essa relação, porque agora falando parece até esquisito, mas tem muita coisa a ver, tá bom? Então, muito obrigada por vocês terem vindo, aceitado esse convite. E eu gostaria de lembrar também, gente, que parece que tem que seguir o canal para você conseguir mandar uma pergunta. Então, quem quiser mandar uma pergunta aqui nos comentários, por favor, se inscrevam no canal PodDoc. E aí, como vocês estão? Qual é a experiência? Qual que é a experiência de estar aqui? Quem me fala primeiro? Deixa quem? as mulheres. Então, vai lá, Giane. Experiência de estar aqui? Você já tinha feito, né, um podcast eu antes. participei de um podcast no Rio de Janeiro, né, com um professor meu, mas era num lugar aberto, era diferente, não era numa sala assim, né, era uma outra proposta. Mas eu acho que essa conversa, né, o podcast tem essa estrutura diferente, que é uma conversa, um bate-papo, e que ele é mais solto, né, mais livre, então fica mais gostoso de conversar, as perguntas que as pessoas fazem, essa troca, né, entre profissionais, né, como você disse, por mais que parece que não tem nada a ver, né, psicologia e cirurgia plástica, mas Tem tudo a ver. eu acho que todas as áreas médicas tratam de pessoas. E por mais que a gente estude elas separadamente, né, um estuda o corpo, outro estuda a psique, e, né, mesmo dentro da medicina, cada médico estuda se especializa em uma parte, né, mas a gente sempre está falando sobre pessoas. E não tem como você olhar as pessoas sem olhar o todo dela, né? Então, acho que mesmo dentro da cirurgia plástica, né, o Thiago vai falar melhor sobre isso, essa questão de você entender o que o teu paciente quer, olhar além, né, do físico, dessa parte, né, que é tão importante dentro da cirurgia plástica, né? Mas essa parte emocional, o quanto isso influencia, né? O quanto o emocional tem influência na parte, na beleza, na estética e vice-versa, né? E quanto que essa parte de estética influencia no emocional, né? Então, é muito legal estar aqui hoje falando sobre isso, né? Aí, viu, doutor? Muito bem, boa noite. Já fiz um merchan para você, hein? Eu Vamos lá, hein? Queria agradecer o convite, é muito bom estar aqui, o primeiro podcast, né, Gabi? 01. Exatamente. Depois você tem umas perguntas para responder para nós. Né? Misericórdia. A gente já combinou, inclusive. Não acredito. Eu acho que é muito válido essa integração e eu estou sempre disponível quando a gente vai fazer programas ou eventos informativos, né? Acho que quanto mais informação a população tiver, melhor né? Em todos os sentidos. E, sem dúvida, um paciente, quando você avalia, ele não está lá só para operar a mama, né? Ele tem toda uma história, tem toda uma trajetória de vida, experiências que ele passa, o momento de vida que ele está passando para buscar uma cirurgia. Isso tudo é importante e a gente tem que levar em consideração. Então, minhas consultas são bem longas, assim, eu escuto muito para tentar entender que fase de vida esse paciente está, o que ela está buscando, se o que ela acha que ela quer é realmente o que ela quer, se é o que vai ser interessante para ela. Então, a gente poder gerar essa consciência, né?
integrar as especialidades é muito importante. Gente, eu queria fazer uma adenda aqui, porque que eles estão sendo os primeiros convidados do PodDoc. Eles eu falo que são os meus cases de sucesso e eles são os meus clientes favoritos. Vai ter briga aqui, porque um quer ser o favorito, eu sou mais primeiro favorita, que o... que fique claro, ela já falou isso aqui antes. Então, por isso que a escolha, para começar isso, o Gui até me falou que tinha que ser alguém que eu me sentisse mais confortável para conversar e tal. E não tem melhor do que eles para conversar sobre, igual o Gui falou, uma conversa de boteco, só que gravada de podcast. Então, é isso, gente. Tanto é que, vamos começar já... Eu sou o 01, né, Gabi? Ele é o 01. Não. Ele é o 01 porque foi ele Eu que sou fundou o a Doc. zero. Preferido. Você é o 01 porque você foi Eu o sou primeiro o número cliente. 1, Nem o mais vem, antigo nem e Gente, o primeiro. ó, ele é o 01. Eu vou contar Não essa significa história. preferido, que fique claro. Eu vou aqui. contar essa história. O Dr. Thiago foi o primeiro cliente médico e foi dele que eu decidi criar a Doctors Marketing e aí surgiu vários outros. Então, eu agradeço muito ele sabe quanto eu sou grata por isso. Enfim, e vamos lá. Dr. Thiago, dizem que você tem uma fama de santo casamenteiro. Por quê? Porque toda paciente dele fala que ou volta com o ex ou começa a namorar depois da cirurgia plástica. Por que será que isso acontece? Pior que isso é verdade, viu? Tem muita paciente que a gente opera. Eu já tive paciente assim, não vou falar nome, né? Mas paciente que era noiva há 9 anos. Operou, 3 meses depois casou. Eu tive paciente que tinha terminado o relacionamento, volta com o ex, né? Então eu até brinco, eu aviso, o ex vai começar a mandar mensagem. Ou eu brinco, vai agora casa, me chama pro casamento. Nenhuma me chamou pro casamento até agora. Eu sei mais de 10 que casaram depois que eu operei, nenhuma me chamou pro casamento, nem mandou um docinho. Uma confissão ao vivo agora, gente. Tá vendo? Aqui, E nem me mandaram um docinho, mas tá tudo bem. Aí, ó, já dá pra criar um Tinder da cirurgia plástica, né? Aham. Mas por que será que isso acontece, Diane? Tem uma explicação mental? O que acontece? Por que os homens voltam, as mulheres, sei lá, voltam com o ex depois disso? Vamos lá, né? A questão da estética, a questão do estar se sentindo bem, ela influencia diretamente em como a gente se comporta. Então, né, vamos pegar uma coisa básica. Quando você se arruma, quando você se maquia, quando você coloca uma roupa que você gosta, isso transcende a você, isso sai para fora daquilo que você está sentindo. Então, é como se você brilhasse, né? Vamos imaginar assim, quando você se veste bem, né, quando você está bem arrumada, você fica mais segura também. E a cirurgia vem junto com isso. Então, você tem lá uma coisa que te incomoda esteticamente, por mais que ninguém veja, por mais que seja uma coisa pessoal sua, né? Uhum. Mas quando você arruma aquilo, quando você melhora aquilo de uma certa forma, isso aparece em você. É uma forma de você se sentir mais segura, né? Você fica mais autoconfiante. Então, muitas vezes, como eu falei, uma roupa que você coloca, né? Uma roupa nova, uma roupa que você sabe que você tá bonita, porque você se sente assim, isso sai além de você. Então, você se sentindo mais segura, é muito mais fácil das pessoas que estão perto de você também perceberem essa mudança. Mesmo que, às vezes, né colocam um silicone ou faz uma lipo, quem está de fora não vê isso. Mas a pessoa transparece essa segurança, essa autoestima, essa forma de se olhar, ela fica em paz com o espelho, ela fica em paz com ela mesma. Então, é muito legal isso. Isso funciona. Porque você reflete no outro também esse teu bem-estar. Você fica melhor, né? Fica o seu humor melhora. A insegurança diminui. Exatamente. Eu acho que tem muito a ver com autoconfiança e segurança, assim. É isso aí. E isso transparece, né? Isso é uma coisa que a gente observa, né? O comportamento, a postura muda, né? E eu acho que isso é o principal, assim, que faz acontecer essa mágica. Você se sentindo mais seguro, é lógico que você também vai transparecer isso à sua volta, as suas atitudes, a forma com que você fala, a forma com que você sorri, a forma com que você se comporta muda. Né? Porque vamos pensar assim, vamos dar um exemplo para a galera entender, né? O Thiago opera aí, às vezes, jovens que têm uma mama muito grande, muitas vezes tem vergonha daquela mama, se esconde, a própria postura fica comprometida pelo peso. Usa roupa preta, não consegue usar uma blusa de alcinha. E aí, vamos lá, ela vai lá, né, e realiza o sonho, aquele desejo dela. Imediatamente após isso, a postura dela melhora, a autoestima dela, a forma com que ela se vê no espelho. Isso se traduz em atitudes muito mais positivas a respeito da própria imagem. Então, é claro que a autonomia, a autoestima, né, a forma com que ela se comporta vai fazer toda a diferença. E ela aparecendo dessa forma, quem está por perto,
Né? O ex vai olhar, o ex-noivo vai procurar, ou até quem está próximo vai falar, onde é que andava essa menina aí, que antes eu não via. A mensagem do ex é sagrada receber. Isso aí eu já vi. Arrependido. Olha só. E, doutor, você já chegou alguma vez a dizer não para uma paciente? Por exemplo, ela chegar mostrando uma foto de uma pessoa, eu quero ficar igual um famoso. E você falar, olha, não, isso não é possível. E a frustração dessa pessoa. E por que essa pessoa chegou a isso? As redes sociais têm uma influência muito grande hoje em dia, né, Giane? Na verdade, a gente tem o papel das redes sociais na sociedade, ele é muito grande, né? Ele tem uma interferência muito grande na questão de comportamento, imagem, autoimagem. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque muitas vezes o que a gente vê na rede social não é o que realmente é, né? A gente está cansado de saber. Só que você vendo aquilo ali constantemente, você começa a acreditar naquilo. Então, você quer ter aquilo para si. Então, já aconteceu muito mais no começo, né? Hoje, como eu já estou em Tangará desde 2018, eu já tenho um perfil de paciente que me procura, né? São pacientes com o mesmo perfil, geralmente. Sim. Mas no começo, quando eu cheguei, isso era bem mais comum. Hoje, como quem já me procura já conhece mais ou menos o meu perfil, como que eu faço, isso diminuiu bastante, mas acontecia bastante no começo, hoje bem menos. E a influência que as redes sociais têm nisso, né, Giane? As pessoas, elas acharem que querem filtro do Instagram na vida real. Chegar lá querendo o corpo de uma famosa que já fez vários procedimentos, já fez várias coisas. A gente vê hoje em dia, né, essa questão de procedimentos estéticos, o quanto as pessoas têm, de certa forma, se arrependido, né, dos exageros. Principalmente no rosto, face. Eu acho que já teve uma época também de próteses muito grandes, muito avantajadas. E você vê um monte de famosas, né, atrizes que diminuíram esse tamanho. Que tiraram. Então, para a gente perceber o quanto esse meio, né, de imagem, né, essa questão de imagem, aí o tempo todo que você está se vendo, o tempo todo, se comparando o tempo todo, o quanto que isso influencia. E se isso influencia em pessoas mais velhas, você imagina na galera que está vindo aí. Então, às vezes, meninas muito novas estão começando a fazer procedimentos estéticos, né, que são desnecessários. E aí você vê as próprias famosas, que elas mudam o rosto, né? De repente está lá com um bocão, aí daqui um mês, 2 já não está mais. Então, o marketing, você trabalha com isso, ele influencia sim. É feito um estudo psicológico da coisa, de como atingir aquele público que se quer e o que se quer vender e o que se quer mostrar. O que é preciso entender e tomar cuidado, ok, rede social é para isso, é para mostrar, né? É para aparecer, é para ditar tendências, é para levar informação para as pessoas, é uma coisa muito legal, é um comércio, é uma coisa legal, não é só ruim. Mas a grande questão é a maturidade das pessoas em lidar com isso, em olhar para essa coisa e falar, tudo bem, né? O Thiago tem esse copo preto aqui, tudo bem, que legal, eu não preciso ter. Mas o que acontece no dia a dia não é isso. E isso dentro da cirurgia plástica, dentro da saúde emocional, dentro da ansiedade. Então, não, meu Deus, o Thiago tem esse copo, eu tenho que ter esse copo, porque eu preciso ter esse copo, porque se eu não tiver esse copo, eu não vou estar feliz, a minha vida não vai ser assim. Então, as pessoas confundem muito e colocam um propósito de vida naquilo. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque mesmo que você tenha o mesmo copo, você não vai ser o Thiago, você não vai ser a Gabi. Sim. Você vai continuar sendo você, só que você vai ter um copo. E ter essa maturidade de lidar com toda essa informação que chega e saber distinguir e filtrar aquilo que é para você e aquilo que não é para você. E tá tudo bem. Porque como a moda, a cirurgia plástica não é para todo mundo. Como a moda, ter um lábio grande não é para todo mundo. Usar um vestido de tal forma não é para todo mundo. Então, o grande problema que eu vejo é justamente essa questão de não saber filtrar aquilo que serve para mim e aquilo que não serve para mim. Aquilo que está dentro da minha realidade é possível e aquilo que não é. Então, as pessoas fazem uma confusão muito grande, não só na questão física, não só na questão de compra, de consumo, mas na questão, às vezes, da própria vida, da forma como que a pessoa vive. Ela vê, né? Porque o que é uma rede social? São recortes. A gente não mostra tudo, né? O Thiago não mostra tudo, você não mostra tudo. Eu não mostro quase nada. Ele não mostra quase nada, na verdade, né? Tem pessoas que mostram bem menos. Eu também não mostro. Apesar do meu Instagram, né, eu tô lá sempre respondendo caixinhas, mas vocês podem analisar lá que dificilmente eu falo de mim. Ou mostro eu lá. Eu tô respondendo caixinhas, eu tô lá atuante todos os dias, mostro pequenos recortes, mas muito raro eu falo sobre mim. Então,
as pessoas não percebem isso. Então, elas veem recorte lá da vida da Gabi, da vida da Giane, da vida do Thiago, e falam, nossa, a vida dele é assim. Só que você não sabe, aquilo é um recorte, é uma coisa pequena. E essa falta de filtro, ela se aplica a tudo. Né? A cirurgia plástica, ao consumismo, ao que você veste, a tudo. Eu acho que você tem que se entender como um indivíduo. E o indivíduo, ele é único. Então, você é única, né? Graças a Deus, a cirurgia plástica, ela saiu de uma fase de exageros. Ela passou por uma coisa de mamas enormes, né? Marcações de lipo HD exageradas. Eu nunca gostei desse perfil de cirurgia. Mas a gente vê uma tendência hoje, principalmente em congressos grandes que a gente vai com gente de fora, em que a gente percebe a suavidade, é o que a gente mais procura hoje, né? A moda mudou bastante, você vê que hoje quem faz mais sucesso em rede social são blogueiras que têm perfil slim, né? Isso é verdade. Menores, mamas menores, né? É comum a gente ver processos aí de famosos que fazem harmonização facial e depois quer desfazer porque não ficou legal. Então, ainda bem que isso tem mudado, e é importante a gente entender que a rede social é legal, você consegue ter contato com amigos que você não vê há muito tempo, que moram longe, mas você tem que entender que aquilo também é um comércio e às vezes aquilo que você está vendo tem um propósito de venda, alguma coisa assim, e nem sempre vai se aplicar a todo mundo, né? Na minoria das vezes. Isso é legal. E, doutor Thiago, olha, gente, eu vou ter que falar isso aqui ao vivo, em público. Gente, vocês acreditam que eles não conhecem o ProErd? Quem conheceu o ProErd, comenta aqui, fala que vocês conhecem. Eles não conheciam. Eu não conheço. E eu falei que o Dr. Thiago, ele faz ProErd no consultório dele, por quê? Porque ele não opera pacientes fumantes, ele já pergunta antes para paciente, você fuma? Porque daí muda tudo, né, doutor? Por que muda tanto? Na verdade, a gente tem uma relação complexa do cigarro com a cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica ela pode aumentar muito o risco de complicações e pode levar a complicações graves. Então, eu tenho uma tendência a não operar o paciente que está fumando. A gente pede um intervalo de pelo menos 30 dias antes da cirurgia parar de fumar, mas dependendo da cirurgia eu não opero mesmo. Porque o risco, aquela pessoa não é obrigada a saber, né? Essa informação eu que tenho. Sim. Mas o risco dela ter uma complicação grave é muito maior pelo cigarro, principalmente se tiver outras doenças associadas. Então, às vezes a gente fala um não para o bem da pessoa, né? Igual a um pai. E às vezes a pessoa não entende muito bem na hora, mas é para o bem dela. E no pós-operatório também não pode, né, fumar? De jeito nenhum. Isso é importante também saber. Nem viu? todos seguem isso, né? Cidade pequena a gente fica sabendo, mas... Gente, Olha ele só. acompanha as pacientes no Instagram, tá? É Ele não verdade. segue elas porque ele é legal, ele tá monitorando. Eu tá? vejo tudo. Cuidado, hein? Viu, gente? Hoje em dia o Instagram é bom, mas ele também ele produz provas contra a gente. E quando eu vejo alguma coisa que não pode, ainda dou uma curtida. E a paciente já fica assim, eita, ele viu que eu tô sem Ele o sutiã viu. cirúrgico. Tem Ô, uma... Thiago, mas essa questão também de cigarro, de bebida e tal, eu acho que você deve enfrentar bastante isso dentro do consultório, é que as pessoas acham que a cirurgia plástica não é uma cirurgia. Tipo, é uma cirurgia plástica, não tem tanto risco, não é assim que funciona, né? Eu acho que você deve ver muito isso e deve enfrentar isso bastante com os pacientes mais teimosos aí, né, que não trabalham. De novo a gente vê, né? Teve uma época em que tinha uma tendência a banalizar procedimentos estéticos, né? Então, como se fosse a coisa mais simples do mundo. De boa, né? A verdade é que procedimentos estéticos, eles têm um risco menor de complicação porque você está fazendo um procedimento num paciente saudável. Teoricamente não tem doença nenhuma. Então, por um período aí, a gente via muita banalização de procedimento. É muito simples, isso é simples. Às vezes a gente vê fazer tal coisa no consultório e tal, às vezes procedimentos maiores. Então, isso o paciente às vezes carregava para o consultório. Mas é só botar uma prótese. Porque não é uma doença, então, né? Exatamente. Não é uma cirurgia por de ser uma doença, pessoa né? rígida, né? Isso é Saudável, tinha essa questão de banalização. Eu tenho visto também uma mudança nisso. Tem mudado um pouquinho. Eu converso bastante no consultório, então eu vejo um pouquinho tento conscientizar, às vezes, o paciente que não chega com essa consciência do que é a cirurgia. Isso é legal. Tanto é, gente, eu tava comentando com eles um pouquinho antes de começar aqui, que toda vez que eu vou pra academia e eu volto a malhar, que é difícil, a gente sabe, eu penso, nossa, seria tão mais fácil fazer uma mini lipo, fazer uma lipo, né? Mas como eu atendo o Dr. Thiago e eu faço os vídeos dele falando que
cirurgia plástica não emagrece, a gente precisa ir pra academia, a gente precisa malhar. Aí eu sei disso, mas mesmo assim, sabe, quando a gente vai malhar, a gente dá aquela vontade, né? E se eu cair na faca? E aí, doutor, as pacientes pensam assim também, que a cirurgia plástica vai emagrecer elas? A maioria das pacientes sabe que ela precisa fazer atividade física associada a uma cirurgia, né? O que a gente tem é que são coisas diferentes. O que o exercício te entrega, a cirurgia não necessariamente vai te entregar. Eles são complementares. Então, uma dieta, hábitos de vida saudáveis, dormir bem, dormir pelo menos 7, 8 horas por noite, são questões importantes para a sua saúde. E quando você tem mais saúde, você tem um resultado estético da cirurgia melhor. Então, tá num bom peso, se alimentar bem, etc. São questões diferentes porque a gente precisa da saúde para te dar um resultado bonito, para ter uma retração de pele melhor, para ter uma manutenção do seu peso que vai fazer com que sua cirurgia fique melhor por mais tempo. Então, uma coisa não exclui a outra. Na verdade, elas se somam para você ter um resultado melhor. Aí, viu? Vai pra academia, Gabi. Vai pra academia, Para, Gabi. Para, Gabi. Não adianta. Tá me cantando para fazer uma mini lipo aí, mas eu não vou te operar sem tu estar um Isso mês mesmo. Não, gente. frequente na academia. Um mês só, não. Você tá muito bom. Vocês acreditam, gente? É verdade. Eu falei pra ele assim, doutor, e se eu fizer uma mini lipo, você não faz no consultório mesmo, não? Rapidão e tal, só a pochetinha aqui que é difícil de tudo que a perder. gente conversando aqui, olha o que ela fala. Aí, viu? E aí ele Isso fala que não. acompanha, né, no centro cirúrgico. Né? Aí como que funciona a mini lipo, doutor? É no consultório mesmo? Precisa ir pro centro cirúrgico? Como que é? Na verdade, a mini lipo, o que ela é? Uma lipo de uma área única, né? Uma área pequena única e não uma lipo associada. Existe também uma denominação de lipo fracionada, onde você lipa uma área a cada período, por uma vez só. Você faz vários mini procedimentos, né? Você pode fazer isso em ambiente de centro cirúrgico, mas que pode ser em consultório. Mas tem que ser um ambiente adequado para isso. Mas é possível fazer, é uma cirurgia menor, você faz com uma sedação, muitas vezes anestesia local, lipos de pequeno volume, né? Você não aspira grande quantidade de gordura. Tipo, a pessoa tem um culote que ela não perde de jeito nenhum. Exatamente. Só que é aquela área. Um culote, um flanco pequeno, aquela região inferior da barriga que chamam de pochete com mais volume, ela quer lipoaspirar uma área pequena. Então, isso é possível, sim. Agora vamos para a Giane. Giane, olha, gente, eu adoro gravar é mais ela. complexo o assunto. É complexo o assunto Mais aqui, os pesado. dois. Vamos lá. Eu sempre quero gravar ela e às vezes eu faço uns roteiros ou mando pra ela alguns temas de vídeo. Ela fala, não, Gabi, não vou fazer isso, porque isso inclui sintomas e as pessoas em casa ficam se autodiagnosticando e falando que tem TDAH, falando que tem não sei o quê, e às vezes não tem. Então, Giane, por que você não gosta de falar sobre isso, sabe, sintomas na internet? Porque muita gente faz, né? E aí eu sempre mandava pra ela um vídeo de alguma famosa psicólogo e tal, e ela falava, não, Gabi, não vou fazer isso. É justamente por essa questão, porque eu encaro o meu trabalho no Instagram como realmente um trabalho, né? O que eu falo ali, eu sei que repercute de alguma forma na vida das pessoas, então eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Quando você fala de sintomas, né, a gente já tem o Google aí, né? Que os médicos adoram, né, Thiago? Doutor ótimo. Google, né? Câncer, Não, é eu tenho tumor. isso, eu já atendi pacientes, por exemplo, que chegou, cara, não, eu acho que eu tenho uma doença muito grave, porque eu falo, mas você viu isso aonde? Não, porque eu pesquisei no Google e meus sintomas, eu falei, calma, vamos lá. E as pessoas vão ficando muito histéricas com isso, vão ficando com medo mesmo. Então, quando a gente fala sobre conceitos, né, diagnósticos na rede social, principalmente conceitos que são subjetivos, que é diferente do médico que vai pegar um exame clínico, né? Ele vai lá pegar vai tirar o sangue do paciente, ele vai falar, não, realmente, não tem diabetes, não tem não sei o quê, não sei o quê. Dentro da psicologia não é assim que funciona, né? O diagnóstico ele é muito do que o paciente está me contando, como ele se comporta, o que ele traz até mim, né? O que ele leva para um psiquiatra. Então não é tão simples assim. É extremamente subjetivo. Então você obedece aqueles critérios diagnósticos dentro do DSM e não é uma coisa. Então a pessoa vê lá sobre ansiedade. Ai, meu Deus, ela já se diagnostica com ansiedade generalizada e crônica, porque ela viu lá que ela tem de 3 conceitos do que estava escrito lá. Não é assim que funciona um diagnóstico. Então, quando a gente, hoje em dia, está muito na moda de falar sobre narcisismo, relacionamento tóxico. Então, todo mundo é tóxico, todo mundo tem um relacionamento com o narcisista, todo mundo é psicopata, todo mundo... Por quê? Porque a pessoa vê lá, tem pouca empatia.
Ah, não, olha aí, o Thiago não é muito simpático, gente, será? Não, a Gabi sou muito tem simpático. TDAH. Quando eu estudei, por exemplo, né, dentro da faculdade sobre isso, se você pegar lá o DSM, né, que é de diagnóstico, todo mundo tem alguma coisa ali. Todo mundo vai ter alguma patologia, você vai se enquadrar em algum transtorno daquele ali. Ninguém vai ser normal. Entende? Por quê? Porque é justamente isso. Quando que é realmente um problema? Quando esses sintomas que você traz te causam um sofrimento, né, e te impedem de ter uma vida ordenada. Então, por que eu não gosto de falar sobre sintomas? Ah, se você tem isso, você tem tal coisa. Justamente porque as pessoas vão pegar e vai olhar para o marido, vai olhar para a esposa, vai falar assim, Você tem aquilo. narcisista. Não, ela tem TDAH. Não, fulano é muito ansioso. Então, quando você fica colocando as pessoas dentro de caixinhas, você não dá o direito delas serem outras coisas. Né? Então, eu evito muito falar sobre isso, justamente para que não haja essa questão de você sair diagnosticando todo mundo. A pessoa sai diagnosticando a mãe. Não, porque minha mãe era narcisista, certeza. Porque, olha, ela não tinha muita empatia, ela brigava comigo, ela achava que tudo era do jeito dela. Pronto, narcisista. Tá feio isso aí, entendeu? E isso é muito ruim. Então, eu sempre tenho muito cuidado, até quando eu respondo as caixinhas, as perguntas lá dentro do meu Instagram. Fulano... Gente, não dá para saber isso. Sem eu estar frente a frente com a pessoa ali, sem eu escutar, ouvir a história dela, ver o que ela está me dizendo, analisar o comportamento dela, não é uma coisa simples de você dar um diagnóstico. Você analisa as pessoas que você está conversando, tipo, você está conversando comigo, você faz um diagnóstico meu, porque, gente, eu vou contar. Uma vez, eu fui gravar na casa dela, 11 horas da manhã. Ela me enrolou por 1 hora, até a hora do almoço. Que calúnia. Eu queria você pra almoçar, Gabi. Conversando, e eu nem percebi, gente. Psicólogo tem esse poder, vocês tomam cuidado com o psicólogo, tá? Eles enrolam a gente não percebe. Quando eu vi, já era meio-dia e ela mandou eu embora. Falou, eu só gravei 2 vídeos. Gente, eu convidei ela pra almoçar, que fique claro. Ela não almoçou porque ela não quis, tá? Mas enfim, eu tenho certeza que ela fez um diagnóstico meu. A minha dúvida é, você faz o diagnóstico das pessoas assim ou não? Deve ter, né? Um pouquinho. É mais forte que você. Isso é muito engraçado, porque... Né, quando você é psicólogo, todo mundo tem alguma pergunta, tem alguma questão e vem contar as coisas pra você. Imagina quando bebe, então. Não, isso acontece. Maria. Isso é engraçado, assim, né? A pessoa já vem e fala, não, porque, olha, aconteceu tal coisa, ou meu marido, ou minha mãe, ou, né, não sei o quê. A gente escuta, acolhe, né, o sofrimento, porque é uma pessoa ali na sua frente, né? É natural quando você conhece sobre gente, quando você entende sobre pessoas, quando você estuda sobre isso, que você faça algumas leituras. Mas eu não fico analisando profundamente ou querendo dar um diagnóstico ou querendo colocar a pessoa dentro de uma caixinha. Não é dessa forma. Pelo menos não é assim que funciona para mim. Mas é claro que a gente consegue ler, né? Eu, no caso, eu consigo ler algumas coisas que a pessoa está me dizendo além do que ela está me dizendo. Isso me ajuda em várias áreas da minha vida, né? Com os meus filhos, com o meu marido, com as coisas do meu dia a dia, né? Quando uma pessoa vem falar comigo, você sabe, você entende de pessoas, você sabe ler atrás, porque dentro do consultório, o que eu faço, o que a gente faz, né, como profissional de saúde mental? Você precisa ler e entender aquilo que o paciente está te dizendo, além do que ele está te dizendo. Porque, tem pacientes que eles já chegam e falam. E, né, destrincha tudo que tem para falar e tal. E disso a gente vai tirando coisas que ele não havia percebido, e é isso que a gente faz dentro da terapia. Ajuda o paciente a ver aquilo que sozinho ele não consegue. E muitas vezes o que eu sempre digo lá no Instagram, o óbvio tem que ser dito. Porque é óbvio para mim que estou de fora, mas para quem está vivendo aquela situação, não é. Então, isso na vida, no geral, é o que acontece. Agora, eu estou numa festa, alguém vem falar comigo, eu vou falar assim, peraí, deixa eu ver se não é um narcisista, deixa eu ver se não é um psicopata. Não é assim que acontece, né? Você está ali, está curtindo, você consegue pegar algumas coisas, se a pessoa está mentindo, você vai ficando mais... né? Expert nessa leitura física da pessoa. Mas, gente, eu não fico diagnosticando ninguém. E nesses pacientes que já chegam e soltam um verbo, fala tudo, tipo, foi uma dúvida que surgiu na minha caixinha. Se um paciente confessa um crime, alguma coisa assim, você pode delatar isso pra polícia ou não? Não. Dentro eu falo que o setting terapêutico, né, o consultório ali, ele é quase um confessionário. Né? O paciente, se ele te procurou, é porque, de certa forma, ele está em sofrimento e ele precisa da sua ajuda. Você levar isso para fora do consultório, isso é uma coisa muito séria, muito séria. Então, levar isso para fora do consultório, eu posso estar interferindo, às vezes, na cura desse paciente, na resolução de um problema, de uma dor que é profunda. Então,
é muito sério mesmo. Eu costumo dizer que eu tenho o dom de guardar segredos, porque realmente eu não tenho necessidade de falar sobre aquilo. E eu consigo separar muito bem o que o paciente está me dizendo ali, o que eu tenho que guardar, e o que eu, né, o que não é para mim e o que é para mim. Então, Se eu for na terapia, então, e falar mal do Dr. Tiago, você não vai pode contar pra falar, ele? você pode falar mal de mim, inclusive, que eu jamais vou falar, entendeu? Ali é seu lugar. Ali é para você ser acolhida e ficar tranquila que eu não vou estar te julgando porque você falou mal do Thiago. Tá? Eu vou Não é uma concordar, indireta, brincadeira. É bom saber. É bom saber, hein, Gabi? Então, isso é muito grave. Existem alguns casos, algumas coisas que a gente pode quebrar esse sigilo, mas são pouquíssimos e raros, né? Então, numa questão de um suicídio, a pessoa fala para você, porque muitas vezes o paciente fala, vou fazer tal coisa, só que isso você já tem digamos, uma conversa prévia com o paciente, olha, eu preciso de um telefone de alguém seu, conhecido, de alguém, porque eu preciso falar com ele. Então, você não mente para o paciente. Você jamais vai mentir, vai dizer, olha, não pode me falar tudo que eu não vou falar. Não, ele sabe. Então, se você vê que esse paciente realmente está em risco, né, da própria vida, é uma das possíveis quebras de sigilo de você ligar e falar, olha, preciso que você vá até a casa lá do fulano, porque a coisa está grave. Mas, fora isso, é sigiloso mesmo. E tem que ser, né? Sim. São vidas, são almas, são dores que são confiadas a gente ali dentro. Então, a pessoa que te procura, ela tem uma dor. E não existe menos dor, ou dor pior, ou dor maior. Se é uma dor, é uma dor. Né? Então, a gente tem que saber lidar com isso e ter respeito por isso, né? Por esse paciente, né? Isso se engloba até um pouquinho na cirurgia plástica. Por quê? Porque muitas amigas minhas falam assim, ai, Gabi, mas o doutor devia postar mais antes e depois, devia postar mais caso. E eu sempre falo pra elas, o perfil do Dr. Tiago não é esse, ele não gosta de expor muito a paciente, né? Às vezes essa paciente tem uma tatuagem que vai mostrar quem é ela, e por mais que tenha um termo, tenha tudo, a paciente deixe, é da sua ética que você não permita que isso aconteça, né, doutor? Na verdade, assim, o meu perfil de paciente, ele não quer ser muito exposto. Não é uma paciente que quer sair na rua e, nossa, ela fez cirurgia plástica, ela pôs uma prótese, o meu perfil de paciente, a maioria das vezes, é aquela paciente que faz a cirurgia para se sentir bem, não tem essa necessidade de exposição. Tem algumas pacientes que pedem para não ser expostas mesmo, né? Não é a maioria, é a minoria, mas eu tenho isso comigo, assim, eu tive uma dificuldade grande eu comecei a medicina numa era que não tinha muito rede social, né? Não tinha muita exposição de caso. Então, eu passei por um período, estou passando ainda por um período de adaptação e sabendo ainda lidar, é uma coisa um pouco incerta, né? Foi liberado agora essa questão, por exemplo, do antes e depois. Então, a gente ainda está dosando o quanto isso realmente é bom, é saudável, até porque a gente sabe que tem questões de Photoshop que podem ser utilizados e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na rede social, né? Ver se é um médico sério que está fazendo aquilo ali, né? A gente sabe de vários casos aí de fotos editadas, de médico que usa foto de outro colega para fazer propaganda. Então, isso gera uma confusão, é toda aquela desinformação que a rede social pode trazer ao invés de informar, né? Então, eu tenho muito cuidado quanto a isso, mas no consultório eu mostro bastante. Eu mostro antes e depois, mostro como vai ficar uma cirurgia. Quem está lá no consultório vê, sem expor o paciente, sem colocar o rosto, né, aparecendo. Mas eu mostro, nas cirurgias que eu preciso pôr o rosto, eu tento pôr o rosto de alguém que é próximo, que deixa, né? Mãe da Lelê, coitada, parece direto. Quando eu vou falar de bléfaro, por exemplo. Selma. Então, eu tenho esse cuidado, mas no consultório eu mostro bastante, assim, quando o paciente quer olhar, eu mostro. Doutor, já aconteceu, é uma dúvida também que surgiu na minha caixinha. A paciente tem medo do que ela vai falar depois da anestesia. Isso já aconteceu também? Tipo de, uma coisa engraçada que a paciente falou. Ela às vezes fala piada, né? Dá risada, fala mal da sogra, brincadeira. Falando em sogra, Giane, você recebe muita caixinha falando de sogra. Ai, meu Deus. Você já Gente, eu vou ser sogra, me ajudem, socorro. Verdade, vai ser sogra. 2, eu vou ser pouco, sogra hein? de homem e de mulher, gente. Vamos lá, se eu tô Você preparada. já lidou com alguma caixinha, assim, tipo, de alguém que falar que, tipo, não aguenta a sogra, que a sogra estraga o relacionamento, estraga o casamento? O que você vai falar pra uma pessoa que tem essa situação na vida dela? Olha, vamos lá. Eu falo que toda história tem 3. Não existe só um lado, né? Então, tem o meu lado, o lado do outro e a verdade, né?
É lógico que existem sogras malévolas, né? Como os dos filmes, mas também existem muitas noras que não são muito legais. Então, o que eu sempre gosto de dizer, né? Faça a política da boa vizinhança, né? Vamos falar para as noras agora aqui, né? Para as mulheres que lidam com a sogra. Não é muito difícil de entender essa relação, né? Quando você faz sua parte... A gente está defendendo a sogra, hein? Doutor, olha, gente... Minha nora, será que ela está assistindo, Gabi? Olha, o doutor Tiago já operou a sogra dele, então ele é um ótimo genro. Eita, e ela deve ser uma ótima sogra. Ela é excelente, não então, tem o que falar. mas essa questão, assim, não é difícil de entender. Vamos lá. Se você olhar um pouquinho para sua sogra como você olha para sua mãe, você vai entender também o lado dela, né? Então, vamos lá. Se a sua mãe chega lá e dá um pitaco do seu filho, você não se ofende. Você pensa, presta atenção, poxa, minha mãe, ela me criou, ela sabe o que ela está fazendo. Na mesma situação, sendo a sua sogra, o que geralmente as noras fazem? Que essa véia quer botar aqui? Porque tá achando que... É assim. Então, ter um pouco esse cuidado também com o outro, né? Ouvir, pegar aquilo que te serve e o que não te serve. Deixa lá. Né? Faz a política da boa vizinhança. E uma coisa que eu sempre falo, se alguém tem que caçar briga aqui, cada um que caça com o seu, né? Tipo, eu vou brigar lá com a minha mãe, se for preciso, e meu marido vai brigar com a mãe dele. Você ficar batendo boca com a sua sogra, gente, não faz isso. Criou seu marido, passou talquinho na bundinha, gente. Vamos cuidar, né? Isso vamos ter direta paciência com a velhinha, né? Aí, viu? Minha nora chama Gabi. Gabi, se estiver me assistindo, passei talquinho ali. Né? Princeso, né? Paciência com a sogra. Doutor Tiago, mais uma pergunta pra você. Por exemplo, se a paciente quer engravidar, é melhor ela fazer a cirurgia antes ou depois? Na verdade, a gente dá uma orientação, né? Se a paciente pensa em engravidar nos próximos 2 anos, a sugestão é de que ela opere depois. Se a cirurgia for mama ou corporal, lipo, abdômen, né? Principalmente. Por quê? As variações de peso, elas podem mudar uma cirurgia. Então, doutor, eu vou engravidar, minha mama vai ficar feia? Não sei. Mas a sua mama vai ficar diferente do que quando você estava antes de engravidar. Então, é mais porque o período pós-operatório em que você vai ter um resultado final de uma cirurgia, em média 4, 6 meses, ele demora. Então, se você engravida depois de 1 ano que você operou, você aproveitou 6 meses ali da sua cirurgia e pode ter uma perda estética da cirurgia, né? Não que isso vai te causar um prejuízo à saúde, mas pode acontecer de depois da gestação você querer operar novamente. E aí você está fazendo uma cirurgia atrás da outra em curtos períodos de tempo, né? Então, é mais para preservar o paciente de submeter a vários procedimentos mesmo. Isso já deve ter acontecido também, né? Tipo, porque dizem que cirurgia plástica vicia. Tem gente que fala que, nossa, que já fez várias e fica caçando defeito, quer fazer mais. Você já teve que falar, não faz, não precisa. O que acontece? Como a cirurgia e a anestesia, elas evoluíram muito nos últimos 10 anos, normalmente a cirurgia, o pós-operatório é mais confortável do que era antes. É bem mais confortável. Então elas vêm às vezes com um receio da cirurgia e quando vê que o processo é mais tranquilo às vezes do que elas pensaram ou do que uma amiga que operou há 10 anos falou, elas se animam muito. Então querem fazer vários procedimentos. Então às vezes a gente tem que pôr uns limites, né? Entendi. Tem paciente que eu falo, a próxima cirurgia é nossa só daqui 2 anos. Vamos dar uma segurada. Dá um time. Vamos dar um time, aproveita as testes que a gente fez. Vamos pensar na próxima mais pra frente. Pacientes que moram sozinhas, elas podem fazer cirurgia plástica também? Essa é uma dúvida que teve. Por exemplo, é uma paciente que mora aqui porque está estudando. Que é o caso da que mandou a pergunta. Ela pode fazer a cirurgia plástica? Ela precisa ter alguém acompanhando ela? Como que é? O ideal é sempre ter um acompanhante, tá? É o ideal. A maioria das pacientes, mesmo que são estudantes, que cuida, a sogra, tá vendo a sogra? Sogra querida, tá vendo? Traz alguém da família ou muito próximo, uma amiga, para estar junto, né? Mas quando não é possível, Temos a Ritinha. Tem a Rita aí que cuida das pacientes igual uma mãe, faz comida, leva até para casa dela quando precisa. Gente, Ritinha, se você estiver ouvindo Ela isso... falou que ia assistir. Aí, espero que você esteja aqui, Ritinha. Saiba que as pacientes amam você e tem paciente aí te aguardando para operar, porque precisam de você. Só cuida que ela fala, hein? Então, se a paciente quiser dormir, não consegue, porque ela conversa a noite inteira. Ô, Tiago, eu tenho uma pergunta.
Você falou dessa questão, Isso aí né? não estava no script, né? Ali, ó. Eu perguntei se eu podia fazer a pergunta, ela falou que eu pode. Mas nessa questão de pacientes que se viciam em fazer plástica e tal, aí a gente entra numa questão psicológica, digamos assim, né? Você já teve alguma paciente que tinha, né, dismorfia, essa questão da imagem? Tipo, a mulher tá lá linda, uma paciente linda, não tem mais o que fazer. Mas ela quer, ela procura, ela tá sempre buscando isso? Existe um perfil de paciente que muitas vezes tem algum distúrbio de autoimagem, né? Isso é bastante comum. Eu tento filtrar isso na consulta, mas às vezes passa. Então, é aquela paciente que ela tem um grau de exigência muito, muito alto. E muitas vezes essa paciente ela não se cuida no nível que ela exige um resultado, por exemplo. Então, não é uma pessoa tão dedicada ao exercício, ela acha que Ela é a Gabi, ela quer resolver tudo. Tudo na Na faca. faca. Isso é comum. Mas tem pacientes também que têm um distúrbio de, por exemplo, vou dar um exemplo, mamas. As mamas são assimétricas. Eu nunca examinei uma mama que era idêntica. Sempre tem uma diferença de 3 milímetros, um sulco mais baixo, algum posicionamento mais baixo da mama, uma escoliose que joga uma mama mais para baixo que a outra. Isso é comum. 100% das mulheres vão ter alguma diferença. Só que às vezes, depois que a paciente operou, Ela começa a enxergar tanto isso, e isso começa a incomodá-la realmente. Né? Então, às vezes, isso toma proporções maiores. Isso é menos comum hoje porque eu mostro muito essas diferenças antes de operar. A sua mama já é assim. Essa diferença a gente vai tentar diminuir, mas vai persistir uma certa diferença. A sua costela é mais alta de um lado do que o outro. Eu mostro bem isso. Não tive mais tanto esse problema, mas às vezes ainda acontece com lipo, com alguma distúrbio mesmo de autoimagem, né? De como ela se enxerga. E às vezes ela tá linda, mas Você ela fica procurando, né? olha algum defeito, algo que ela não se agrada. Normalmente essas pacientes têm junto com esse distúrbio algum problema familiar, uma depressão, uma ansiedade. Não é uma regra, mas muitas vezes isso acompanha. Ela acha que muitas vezes a cirurgia plástica vai resolver todos os problemas, né? É muito comum, por exemplo, uma coisa que eu evito. Vamos fazer cirurgia. Mora com o marido, tô separando. Opa, vamos pensar, é isso mesmo que quer, eu converso muito mais. Porque às vezes ela está fazendo uma cirurgia num momento que ela está muito fragilizada, ela quer fazer uma coisa no impulso. Então, colocando a expectativa, né, às vezes, de salvar o casamento nisso, numa cirurgia. Né? O que pode acontecer. Um Nossa, grande problema, né? Isso é verdade. Apesar de os ex voltarem, nem sempre. Nem então, sempre, né, gente? Não vamos confiar na cirurgia plástica. É o melhor caminho, Então, a Giane recebe muita pergunta nas caixinhas dela sobre casamento. Giane, é uma responsabilidade e tanto, hein? Porque, olha, mandam uma mensagem lá, olha, meu marido tá me traindo, Giane. Não separa, faz tal coisa. Um exemplo, tá, gente? Não é desse jeito. Mas, por exemplo, o poder que ela tem sobre esses casais e a responsabilidade que hoje em dia ela tem com essas caixinhas que ela abre. Conta um pouquinho mais sobre as perguntas de casamento que você recebe, Gi. Olha, a questão dos relacionamentos, né, é um grande desafio, né, nos nossos tempos, nos tempos modernos, né, porque você tem muitas opções, você tem muita... E nos foi ensinado também que, tipo, se não tá bom, separa. Se qualquer problema que eu tiver, vamos resolver com o divórcio, né? E a gente sabe que não resolve. Que não é tão simples assim como nas novelas, que beleza, a gente separa, aí amanhã a gente faz encontro de família, eu com meu novo marido com a nova mulher, tudo lindo, uau. Não é assim que acontece. Né? Principalmente quando você tem filhos, não há como não causar um grande trauma, um grande problema. Eu já ouvi, por exemplo, mas a gente briga muito, então é melhor a gente separar do que ficar brigando na frente da criança. Não, é melhor que vocês não briguem na frente da criança. Né? Então, porque você vai arrumar um novo problema. O divórcio, há casos que são realmente indicados, né? Onde há violência familiar, onde há, né, o espancamento, onde a pessoa tem um vício que coloca a família em risco. Né? Isso, para aqueles que são católicos, para aqueles que casam na igreja, isso é entendido dentro da igreja também. Agora, você colocar como a primeira opção você acabar com sua família... Não pode ser tão simples assim, porque não é tão simples assim. As pessoas não pensam nos problemas que isso causa
a longo prazo. Porque a princípio parece que eu estou resolvendo um problema quando a pessoa resolve se divorciar, mas você está trazendo outros vários para a educação dos seus filhos, para a sua própria realidade, para esse novo relacionamento que você vai trazer. E se você não buscar uma ajuda, uma terapia, uma coisa, você vai cometer os mesmos erros. E daqui a 5 anos, 6 anos, quando você tiver com esse novo parceiro, você vai estar se separando de novo. Então, se você não busca uma ajuda para conseguir resolver aquilo que você precisa ser resolvido, você vai cometer sempre a mesma coisa. Porque, no fundo, os problemas de relacionamento são iguais. Sim. Entende? Eu atendo casais, atendo terapia de casal nessa questão de relacionamento. Muitas mulheres chegam para mim e, por mais que as histórias são diferentes, os problemas são iguais. Então, o contexto da coisa é muito parecido. É um egoísmo muito grande de ambas as partes, é um descuido com o parceiro, porque eu falo assim, quando a gente está namorando, né, como é que é? Eu me arrumo pro meu namorado. Paixão. É minha paixão, eu quero agradar, eu respondo mensagem, cuidado, né? mando mensagem fofinha, procuro, converso, você está presente ali na vida do outro. E aí quando se casa, né, quando você casa, começa a parar de fazer isso, como se o outro não tivesse mais uma importância dentro da sua vida. E aí, quando tem filho, isso ainda piora, porque uma criança demanda, né? Ela dá trabalho. E aí, aquela criança que era para ser o fruto do amor, né? Para unir o casal, acaba separando mais ainda. Porque, gente, entendam, não estou falando que é responsabilidade só de um, mas o ter filho é muito mais da mulher. E se ela não toma cuidado de ela lembrar que antes de mãe ela é esposa e trazer esse equilíbrio para dentro da casa, você vai ter um problema. Eu não estou justificando. Então, só a cirurgia plástica não vai salvar seu Não vai casamento. salvar seu Façam casamento. terapia. Entende? Eu acho que a gente passou por se a gente for olhar historicamente, assim, por exemplo, eu tenho 41 anos. Meus avós vieram de uma geração de uma repressão feminina muito grande, né? Então, a época lá, quem nasceu em 1920, por aí. Então, a mulher era muito reprimida, ela não podia se expressar, não podia nada, tinha que aceitar tudo. O marido era o dono da mulher, né? E aí a gente passou por um processo que o pessoal que nasceu ali na década de 50, 60 para frente, onde começou a se banalizar o relacionamento e deixar uma coisa muito descartável. É aquela questão do exagero, né? Saiu de um extremo para o outro, né? Exato. Então a gente passou de relações serem muito voláteis e rápido e eu não sou obrigado a aguentar isso, eu vou terminar, vou começar com outro. E os problemas vão se repetindo, né? Então acho que a gente está sempre tentando buscar o equilíbrio. Acho que isso é o que é saudável, né? E não é fácil achar esse equilíbrio, né? Se você não estiver atento, né, e cultivando esse relacionamento e se lembrando do porquê que você casou, né? Aonde que você está nesse lugar. Buscando. O casal precisa de tempo sozinho. Mas eu moro sozinha aqui, só eu, meu marido e a criança. O que a gente vai fazer? Gente, vamos usar a criatividade. Eu falo assim, cara, coloca dormir um pouco mais cedo, a criança, arruma uma jantinha ali. Você não precisa de grandes tempos, entende? Claro, se você puder fazer uma viagem a sós, é gostoso, porque principalmente a gente que é mãe, quando a gente sai com a criança, você é mãe. Né? Por mais que seu marido tá ali, você é mãe. A criança te chama, te interrompe. Você não consegue ser a namorada. E o casal precisa lembrar que antes de pai e mãe são namorados. Então, como é que era quando namorava? Então, voltem a namorar. Nossa, essa é uma coisa que as pessoas mandam muito pra você. Mas eu não vou dar mais atenção pro meu marido do que pro meu filho. Meu filho é meu filho, ele vai me amar o resto da vida e tudo mais. Só não que é aí bem que tá. assim. Se você não pensar dessa forma, vamos lá. Né, meus filhos vão casar esse ano, gente. 2. Eu caso um em novembro e o outro em julho do ano que vem. Eita. Minha casa tá quase vazia. Eu tenho mais um que vai ficar em casa. Se a gente não cuida um do outro nesse sentido, eu vou ficar com quem? No final das contas. Com o Jackson. Não, mas se eu não cuidar disso, se eu não cuidar dele, Ele vai ficar sozinha. eu vou ficar sendo a sogra malvada que incomoda Que incomoda as os Dora, filhos. entendeu? Pulando de Você tem casa que em me casa. engolir, Gabi. Verdade. Você tem que me engolir, Wilson, entendeu? Entende? A cada 3 meses ela tá na casa do Esse é genro. 3 De um meses. gel. Não, eu vou toda semana, filho. Vou fazer de malinha. Mas, gente, brincadeiras à parte, a gente precisa pensar nisso. Né? Então, se a gente não cuida desse relacionamento, se a gente não cuida do amor, quem que vai estar contigo depois? Quem? Então, pensem nisso, gente, aí, ó. Isso é legal. Senão viu, você vai gente? ser a Ó, sogra chata, hein? Vamos Não lá. seja uma sogra chata, ó. Giane, se você um dia for a sogra... Eu vou conversar com a Gabi, eu vou conversar com você. Se um dia a Giane for a sogra chata, eu vou mostrar essa gravação aqui pra ela. Você não vai ser a sogra chata, Giane. Só cuidar bem do meu bebê.
Agora, gente, uma coisa que é da minha área pra vocês. Como que é essa coisa do digital pra vocês? Antigamente era só vocês estudarem, formar e atuar e pronto. Hoje em dia não, a Giane tem que abrir caixinha todo dia, porque se não abre as pessoas cobram ela. O Thiago, eu tenho que ir na cirurgia dele gravar ele, senão ele não posta, ele finge que tá em casa. Thiago ele, é rebelde. Ele é rebelde. Vamos marcar uma sessão pra ele. Vamos, Giane, você vai ajudar a minha vida e a sua. Como que é essa coisa do digital? Como que você recebeu isso? Principalmente o Dr. Thiago, porque foi meu primeiro cliente. E ele teve uma dificuldade no início para gravar comigo. Hoje ele se solta mais. Tem até hoje, né? Tem até hoje. Mas, assim, eu passei pela transição, né? Eu estudei numa época em que o médico precisava ser estudioso e bom e procurar uma boa formação. Isso já era suficiente, né? Não tinha tanta rede social na época. Estamos falando aí de Orkut, né? Então, Nossa, faz tempo. Não lembro. Tá revelando a Não é idade. Então, eu passei por essa época em que você quer ser um médico, uma pessoa de sucesso na sua profissão, você estuda muito, procura uma boa formação e isso é o suficiente. Hoje mudou muito, né? Há alguns anos já isso mudou bastante. Então, a rede social faz parte, né? Você ter essa exposição, um perfil informativo, que as pessoas possam te acessar de uma maneira mais fácil. A informação chega muito fácil. Você que é o dono da informação, né? Não o dono, mas você transmite essa informação de uma forma mais segura, porque você é uma pessoa preparada para aquilo. Então, essa exposição eu vejo como necessária, mas eu fui criado numa geração diferente, né? Então, eu estou na transição aí. Já estou velhinho, né? Ainda então, tá na transição, gente. Gente, ele é meu cliente há 2 anos. Ainda tá na transição comigo no pé dele todo santo dia. Eu não vou falar qual é o temperamento dele, tá? Não vou. Eu que te chamei, lembra, pra gente começar? Ele que me Porque chamou. eu vi essa necessidade, né? Alguém que a gente estuda, vê, fica atento, fala, existe essa necessidade, eu preciso fazer isso. Sim. Mas fácil não é, não. Tanto é que quando a gente começou, olha, ele foi um dos primeiros, quase ninguém postava na época que a gente postava. Então depois veio um monte e hoje se popularizou. Mas para você ver como não é fácil hoje em dia também para as pessoas entenderem, desbloquearem essa chavinha na cabeça delas de que precisam usar o digital a favor. A Giane já tá tirando de letra, né? Que ela tem a caixinha dela que é um sucesso todo dia, né, Giane? Mas é cansativo. Produzir conteúdo todos os dias, né? Eu fiquei, vamos pensar assim, acho que eu tô há 1 ano e meio, 2 anos que eu estou produzindo conteúdo todos os dias. De domingo a domingo, feriado, sábado, domingo, dia santo, viagens, né? Dentro das minhas viagens ali. É difícil. A constância é difícil. Ela vai viajar, eu já falo, pra onde você vai? E ela esconde de mim às vezes. Eu já pergunto, pra onde você vai? Vai que tem uma ideia de conteúdo. É difícil ter segredo. Vai que eu quero um conteúdo dela lá na viagem dela. Igual às vezes eu mando pro Dr. Thiago, mas ele faz. Eu falo, me deixa, Gabi. Tô de férias. Não, eu tenho que contar isso. Eu tava no arquivados do WhatsApp dele, pra vocês terem noção. Tanto que ele ama marketing, gente. Mas eu posso me explicar. Porque você manda muitas mensagens por dia. Então, A culpa é sua, eu tava Gabi. tentando resolver as coisas e chegava a mensagem da Gabi. Eu deixei por um período no arquivados. Mas eu olhava todos os dias. Ai, gente, aí viu? Eu tinha que falar menos, né? Tá vendo? Não é fácil. Ela tenta. Mas a Giane segue a risca. A Giane... Ó, eles dois, na verdade. Eu não sigo a tenho o que risca. fazer... Eu não sigo muito. Não, eu sigo, tá vendo? Eles dois, eu não tenho que fazer roteiro, eles já sabem o que falar. A Giane, principalmente, ela monta o roteirinho dela um dia antes que eu vou lá gravar. E não ganho ela. nada mais por isso, gente. Ganha desconto. Não ganho. Ganha Eu desconto. faço tudo de improviso, né, Gabi? O Dr. Thiago, eu chego nas cirurgias dele, ele... Ai, Gabi, hoje eu não tô afim de falar. Vai falar sim. Você tem que falar. Fala do caso da Gente, paciente a Gabi de é uma hoje. tirana. Ela é uma tirana. Ela tem essa cara de boazinha dela. Gente, que horror. Olha, agora é um complô contra mim. Isso não é verdade. Eu só quero que eles mostrem um pouco mais, igual eu tô fazendo aqui agora, ó, mostrem um pouco mais deles, né, no digital. Por quê? Igual o Thiago, às vezes as pessoas falam, nossa, mas ele é muito sério nos vídeos, né, Gabi, Sou. não sei o quê. Gente, ele não é. É que só quem convive com ele sabe o palhaço que ele é. Com o respeito da palavra, né, doutor? Mas, assim, ele não é aquela pessoa séria que vocês veem no Instagram engessada. Então, assim, por isso que é a importância Chamou disso. você de É. engessado. Não, não é É só elogio, né, Gabi? Era pra ser um elogio isso, Gabi? O que acontece? Lá eu tô falando uma informação séria. Ah, Então isso faz sentido. é difícil eu ficar sorrindo, né? Aqui a gente tá descontraindo, faz uma piada e tal. E no nosso dia a dia a gente precisa dessa descontração, porque é um trabalho pesado, né? Que eu jogo muita atenção no meu trabalho, então a gente precisa desse ambiente mais leve aí, descontraído. Mas na hora que eu vou passar uma informação,
Eu acho difícil, eu não consigo, assim, fazer dancinha e tal. Eu não consigo trazer uma informação séria de uma forma... TikToker. Quem sabe Bem seu perfil. o tô próximo analisando passo. aqui agora. Gente, tanto é que eu já até aprendi, sabe? Quando eu chego no centro cirúrgico, às vezes eu chego 7h30. Eu sei que ele não vai falar assim tão bem quanto ele falaria no final da cirurgia. Porque quando ele chega, ele tem todo o ritual, ele tá mais nervoso, concentrado com a cirurgia. Então, no final da cirurgia, que ele tá mais solto, que ele vai falar, Gabi, vamos falar agora sobre o caso. Aí ele fala, né, doutor? Na verdade, a cirurgia, ela me gera uma tensão. É um sentimento bom, né? Mas eu fico meio tenso ali, eu preciso de uma concentração. Isso começa um dia antes, à noite da véspera. Ah, vamos num churrasco, tem cirurgia amanhã, pode esquecer, não vou. Então eu preciso dessa concentração, mentalizo a cirurgia, eu fico revendo o que eu vou fazer várias vezes. E eu só consigo relaxar quando acaba a cirurgia. Então, isso é verdade. É um processo ali que eu preciso passar por isso. De manhã, quando eu tenho cirurgia, eu acordo muito cedo, faço uma concentração, gosto de fazer exercício cedo, não tão pesado, para ir mais relaxado para a cirurgia, mais concentrado ali. Eu preciso disso para operar. Gente, eu vou contar aqui um segredo agora. O Dr. Thiago não estaria nas redes sociais há 2 anos atrás se dependesse da Ina, que é a gerente dele. Verdade. Eu vou contar. Por quê? Hoje eu tô bonitinha aqui, né, arrumada para essa ocasião especial para gravar, mas no dia que eu fui lá para conversar com ele, pra gente começar o marketing dele, ela não queria que ele me contratasse, sabe por quê? Porque eu estava descabelada. Por quê? Gente, na época eu andava de moto. Então eu andava de moto pra cima e pra baixo com capacete. E quem anda de moto aqui vai me entender. O cabelo fica um fuzuê. E aí eu cheguei descabelada e a secretária, não, a gerente dele falou bem assim, isso daí não vai dar certo. Não, doutor, essa menina descabelada desse jeito. E aí, doutor? Verdade. Você que bateu o pé Como e falou, que não. Foi? Eu falei, Ina, a gente estava entrevistando algumas meninas pro marketing. Eu falei, chama essa menina aqui. E aí ela ligou, a Gabi apareceu lá, com o cabelo desse tamanho. E Gabi falando sem sacaneou, parar. né, Gabi? E eu só escutando e observando. Ela falava sem parar, cheia de ideia. Qual a tua experiência, Gabi? Nenhuma, mas ideia ela tinha um monte. Aí a Gabi, tá bom, a gente vai... Tem outras pessoas que eu entrevistei e vou te dar a resposta. Quando ela saiu, a Ina falou, doutor, não vai dar. A menina toda descabelada, não para de falar, não tem experiência nenhuma. Maluquinha. Aí eu falei, não, vamos investir nela. E aí eu falei, vamos contratar. Certeza, doutor, vai se arrepender, eu avisei. Falei, não, vamos investir na Gabi, eu acho que tem o perfil. E Viu? aí foi isso. Olha aí, viu, Então, gente? Graças a mim, viu, Gabi? Porque se fosse pela Ina... Nunca vão em uma entrevista despenteada. Ah, agora eu me lembrei de um negócio sobre a Gabi. É verdade que ela é uma ótima motorista? Ai, meu Deus, ele vai Vamos contar Contar essa essa história. Ela dirige história. bem Eu demais, fiquei eu sabendo que que sei. a Gabi é excelente motorista. Gente, Como isso que é não esse tava no negócio? roteiro, tá? Só pra deixar descobri, claro. Eu também faço pesquisa, gente, pra vir aqui, né? Não é só ela, Isso não, que não sabe da tava no nossa vida roteiro. aqui. Conta aí, Thiago, que Ela história que cai é essa? sozinha de moto, ainda bem que ela não anda mais de moto. Aí eu vou ter que me justificar, Vai, né? Cai Olha sozinha, me só. liga, Gabi. doutor, eu tô com o pé todo ralado. Gente, Vem não, pro eu vou hospital, me Gabi. justificar. Foi Lá assim, vem. eu saí da cirurgia dele, eu tava gravando ele, ali perto A da culpa Praça é dos minha. Pioneiros. Não, a culpa é sua, ela sempre E atrasa um comigo carro- por causa de você. um carro Eu parou- Devo dizer isso aqui, ó. Um carro parou do nada. E aí, freou do nada, né? E aí, todas as motos atrás pararam também. Eu ia bater em uma. Pra eu não bater nessa moto, eu me derrapei no chão e caí. E como eu tinha acabado de sair do hospital, meu pé tava, assim, inchado, roxo. Aí eu mandei mensagem, doutor, e agora? O que eu faço? Aí ele, vem aqui do hospital, precisa ver se você não quebrou o pé, não sei o quê. Aí eu fui lá. Aí você foi de moto? Aí Alguém eu foi te buscar? Pode me buscar. Aí eu fui lá, o Elvis ainda, ó, que trabalha com o Tom, foi me buscar, vou deixar isso registrado também. Cheguei lá no hospital, aí ele examinou meu pé, gente, olha, nem a ortopedista examinou meu pé. E aí ele falou, não, Gabi, você vai ter que fazer um raio-x, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, graças a Deus eu não ando mais de moto, gente, mas assim, eu era muito estrambelhada, vamos se dizer. Apressadinha. Só foi 2 vezes. Teve outra ainda que ele não participou, ainda bem que ele não sabe dessa. Mas agora conta. Eu vou contar. Não vou contar, não. Ê, Gabi. Não vou Deus contar. protege. Mas graças a Deus, gente. Os Nossa, bêbados e as crianças. né? Aí, ó, a criança aqui, gente, tava zoando Pô, aqui mas já agora. não tinha só um... Já tem um podcast que criança apresenta, né? Agora tem mais um aqui em Tangará. Tá vendo, Novo, gente? é novo, é Uma novo. loira e uma Ó, morena. É. Só porque a minha voz é fina, o meu pé não encosta no chão aqui na cadeira. Eles tiveram que lutar pra arrumar a câmera, porque ele cobria
a minha pessoa, ou seja, na próxima eu vou trazer uma almofadinha, tá, Gui? Espero que você esteja Banquinho, aquelas cadeiras de criança de pôr no Vou carro. trazer aquela almofadinha. Pra fazer a prova da autoescola, eu usei a almofadinha. Eu porque acredito. precisou. E vamos lá para a última pergunta, eu acho, pro Dr. Tiago. Se você pudesse escolher fazer somente uma cirurgia ou ter um superpoder para usar nas cirurgias, qual seria? São 2 perguntas. Mas Tá. eu já juntei em uma só. Tá bom. Uma cirurgia, talvez a que eu mais goste, acho que é a cirurgia mamária. Apesar de ser uma cirurgia muito desafiadora, não é a cirurgia mais fácil. Uma cirurgia complexa porque a gente tem uma estrutura óssea, costela, o arcabouço torácico, para sustentar uma estrutura flácida, que é a mama, né? Então, e a gravidade puxando isso para baixo, variações de peso. Então, é uma cirurgia que tem muitas variáveis, né? Mas a cirurgia eu acho que eu mais gosto. Superpoder, meu Deus, fazer as pacientes seguirem o pós-operatório. Eu acho que esse seria o superpoder aí. Já que é pra expor, eu vou Seguir expor as agora. orientações, fazer tudo que a gente pede. Eu vou expor agora. Olha, teve uma paciente que está aqui nesse recinto que cortou o Érica. macaquinho. Cadê a Érica? Érica. Cortou o macaquinho, olha só. Quem que Olha. é essa paciente? Que, Que é? absurdo uma Não, coisa tem dessa. de tudo. Tem paciente que você olha no Instagram, com 5 dias tá no Instagram assim, ó, dirigindo. Olha, Isso, eu não sei é pra quem fácil. é. Biquíni. Biquíni, com 30 dias de cirurgia, posta foto na praia de biquíni. Botou prótese há 30 dias. Tem Olha, de gente, tudo. em Tem minha gente que defesa, corta macaquinho. Em minha defesa, eu devo dizer que essa paciente não sou eu, tá? Meus cabelos brancos não é por causa das minhas Eu filhas fui uma ainda. paciente muito comportada, nem vem, tá? Sou super obediente. Só não sabia que era costureira, né? Eu perguntei, gente. Eu Perguntou o quê, já? se eu podia cortar. Ele falou que responderam o quê? podia. Podia. Ele Mas falou. não daquele jeito, Ele né? não me explicou, não é culpa minha. E ela cortou O melhor foi a cara de ódio do médico olhando. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus Deus, do o que céu. que fez? Estragou tudo o macaquinho. Eu Pô, eu achei que era um piquezinho, né? Posso cortar? Eu achei, vai dar um piquezinho, tava incomodando. machucando o elástico, alguma coisa. Não, mas lanhou de fora a fora o macaquinho. Eu resolvi meu problema. Não foi minha culpa. Perguntei. Por isso que eu tô com o cabelo branco. Olha só, gente. Cheio. Mas foi só isso também. Eu sou bem querida, Foi, bem verdade, comportada. Nem Verdade, é verdade. Não fui Vamos- das piores. Finalizar aqui com a última que mandaram pra vocês no dia que eu fiz a caixinha. Ah, Uma frase de vida que vocês queiram, assim, que vocês tenham pra vida de vocês. Uma frase inspiradora pra vida. Ou pra área de vocês. Vou até tentar abrir aqui a caixinha pra eu lembrar. Uma frase. Vai, posso Thiago. falar? Pode falar. Eu acho que a frase que eu sempre usei pra mim é: trabalhe, 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 não desista e seja honesto. Acho que se você faz o que você quer com amor, você faz bem feito. E sempre se colocar no lugar do outro, ter compaixão com a outra pessoa. Acho que isso é muito importante, não priorizar ganho financeiro. Talvez, se você seguir esses princípios aí, na minha opinião, acho que você tem grande chance de ter sucesso no que você faz. Agora que eu vi, gente, tem várias perguntas aqui no, no chat. Que Viu? chat. No chat do YouTube, eu não tinha visto. Vamos Não lá. tem isso, gente. Vamos lá. Doutora Giane, é possível as pessoas terceirizarem suas frustrações psicológicas ou doenças da psicologia na cirurgia plástica, tentando preencher algo na estética que de Nossa, fato esteja no mental? O caminho inverso também acontece, doutor Tiago? Sim, é possível. É aquilo que a gente falou aqui, né? As pessoas sempre buscam uma solução mais fácil, né, Gabi? Assim como você está querendo buscar uma lipo em vez de cuidar da sua saúde, né? Dentro da saúde mental não é diferente. Então, eu quero resolver um problema, eu quero resolver agora. Né? Eu engordei porque eu comi demais, porque eu assumi o risco de fazer, né, de viver meus prazeres, digamos assim. Agora eu quero o quê? Uma lipo. Eu quero resolver. Então, o ser humano sempre quer buscar o caminho mais fácil para a resolução dos problemas. Só que a gente sabe que isso, tanto na cirurgia plástica, na vida real, na saúde mental, não é assim que funciona. Então, se você quer conquistar grandes coisas, se você quer conquistar o corpo dos sonhos, ok, a gente pode usar de várias coisas para ajudar, mas se você não tiver constância, né, chegar ao topo você até consegue, mas você permanecer lá requer
um sacrifício de muitas Seu, coisas. E hoje, né, nos nossos tempos modernos, nos tempos de iFood, nos tempos de prazeres rápidos e fáceis e fugazes e tudo muito, né, eu quero para agora, eu não quero esperar, isso é muito comum. Só que isso não traz felicidade. Porque, vamos lá, se trouxesse felicidade, a gente não teria uma geração tão ansiosa, com tantos problemas de relacionamento, com tantas dores, né? Porque a gente está, digamos assim, no tempo de muitas facilidades. Né? Eu tenho comida ao alcance do meu celular, eu compro o que eu quero do mundo todo, né? Eu entro aqui na Shopee, na Shein, nos vários negócios, eu compro pela internet. Eu consigo ter várias coisas com muita facilidade. Então, o que eu percebo é que a gente está tendo uma geração muito fraca. Porque qualquer desconforto, eu quero fugir. E aí é onde que entra? Eu quero fazer uma cirurgia plástica em vez de fazer uma dieta. Eu quero desistir do casamento. Eu quero desistir do meu casamento, problema, eu quero fazer uma bariátrica, eu quero... Gente, não que isso não seja bom, vou deixar claro aqui. Isso são coisas que nos ajudam. Mas você pensar nisso como a primeira coisa, não funciona. Da mesma forma que não funciona você ir lá fazer uma lipo e não cuidar do seu pós. Você não continuar tendo uma vida saudável, você não fazer um exercício físico. Daqui 2 anos, você vai querer fazer de novo? E daqui mais 2 anos, você vai querer fazer de novo? E daqui mais 2 anos, você vai querer fazer de novo? Então, não existe milagre não existe você alcançar alguma coisa sem que haja um sacrifício. Você realmente alcançar alguma coisa. Verdade, não existe. Que é muito simples assim. Não existe atalho. Isso aí, ó. Igual pros clientes que falam assim, ai, Gabi, mas eu não consigo chegar nesse resultado sem gravar? Não consegue, tem que Todo gravar. processo de evolução e melhora e progressão na sua vida, ele tem um processo doloroso, difícil. Você vai ter que extrair de você o melhor. Então, não tem atalho em tudo que você vai fazer. Tinha mais uma pergunta que eu tinha esquecido pra Giane. Abri aqui agora Meu da Deus, caixinha. vamos lá. Gui, não me mata. Existe hora certa pra começar a terapia? Olha, isso é muito relativo, Quando né? nasce. Quando você está num momento, né, num sofrimento, ou numa questão pessoal em que você não consegue lidar. Né? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas acham que a terapia ela é só para quando você está numa depressão profunda, você está chorando trancado num quarto, quando você está numa tristeza infinita. E não é isso. Muitas vezes você está travado em alguns pontos da sua vida, às vezes em conseguir manter um relacionamento, em conseguir ter um namorado, em conseguir manter o seu casamento, em conseguir ser estável no emprego, em conseguir até fazer uma dieta. Por quê? Porque você não tem constância, você não tem uma força emocional, uma força interna que te ajude a isso. Muitas vezes as pessoas tentam culpar os outros ou achar uma desculpa, né? Justificar aquilo que elas não conseguem realizar, colocando a culpa em alguém. Eu não consigo porque a minha genética não me ajuda. Eu não consigo porque minha mãe fazia tal coisa. Minha mãe era narcisista, agora, essa moda, né? Eu não consigo me relacionar porque o meu pai não foi presente. Ok, isso pode ser verdade. E muitas vezes é. Agora, ok, e o que você vai fazer daqui para frente? Então, olhar para essa realidade e ter forças para mudar, às vezes você precisa de ajuda. Como eu disse, né, no começo da nossa conversa aqui, o óbvio precisa ser dito e às vezes sozinho você não consegue ver. Aonde entra a terapia. Então, qual que é o momento certo? Cara, você está travado em alguma coisa aí, não está conseguindo resolver, está andando em círculo, procura ajuda. Né? Às vezes isso vai dar um up na sua vida, vai fazer você ter uma força, uma resolução de algumas coisas que você nem imagina. Então, a terapia não é só quando você está chorando lá, depressivo. Não é só para isso. Não está conseguindo? Você não está conseguindo ver? Falou, você quer pegar na mão da pessoa e ajudar ela a caminhar. Não, eu quero ensinar para ela, quero ajudá-la a encontrar o caminho para que ela possa andar sozinha. Porque esse é meu objetivo como terapeuta, como psicólogo. Eu não quero que meu paciente fique eternamente comigo ali. Gente, antes de psicóloga, vocês sabiam que a Giane já foi advogada? Nada a ver, já fui né? tanta coisa nessa vida, ela gente. parece mais psicóloga, né? Giane, como que foi essa transição de carreira? Como que você foi da advocacia para psicologia? Olha, isso é muito engraçado, porque o meu sonho de menina era... Eu queria dominar o mundo, gente. Lisa Simpson. Por aí. Não, eu sempre sonhei em ser advogada. Eu queria fazer administração pública e entrar para a política. Quem sabe vocês estariam aqui falando com uma presidente da República. Eu sonho baixo, eu sonho Ainda dá baixo. tempo. Não, mas eu abandonei isso, né? Então, assim foi. Entrei na faculdade de Direito,
né? E quem é estudante de direito, quem conhece essa área, sabe que é muito competitivo, que o Nossa pessoal já é Senhora. briguento desde o primeiro dia, a gente já é desembargador, a gente já é... Estudante de direito é a um gente já quer terror. dar carteirada no primeiro dia. É uma maravilha, é uma briga, assim. Ainda bem que né? eu não quero atuar nessa área. Não, mas é- porque não, só mas- pela turma eu já vejo Não, que mas vamos lá, Gabi, é o perfil. Você não quer um advogado bonzinho. Quer, verdade. você quer um advogado que brigue por você. Brigue por Você você. quer alguém que Barraqueiro. queira falar, cara, não, a gente vai conseguir, nós vamos achar uma brecha na lei. É isso aí. Então eu imaginava que assim seria a minha vida, né? Quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu comecei a namorar meu marido e me casei. Então as coisas mudaram, os planos mudaram, né? A gente resolveu ter filho. Eu tive 2 filhos na faculdade, né? Antes de terminar, gente, em 3 anos eu já fiz 2 filhos lá, né? Terminei a faculdade já com o segundo filho já na formatura, porque eu sempre tive muita pressa, né? Eu não me acho acelerado, mas todo mundo acha que eu sou. Então vamos lá, tô assumindo esse negócio aí, né? E a psicologia veio bem depois, né, na minha vida. Eu trabalhei como advogada, trabalhei na parte empresarial, trabalhei em escritório de advocacia, depois fiquei 10 anos dentro da Tarumã, que é a nossa empresa. Onde a psicologia entrou na minha vida? Na verdade, ela sempre esteve presente, hoje, olhando para trás, né? De certa forma, eu sempre fui aquela A amiga conselheira. que é procurada quando você tem uma bucha, né? Sempre fui eu, essa amiga, por aí. E aí, quando meus filhos já estavam grandes, eu fiquei 10 anos na empresa e a gente fez uma reestruturação na empresa. E eu trabalhava dentro da parte administrativa e com contratos. E eu gosto de gente. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ter nem acesso. é nítido isso. Sério mesmo? Mas eu precisava estar ali, era uma coisa que precisava. Então, ali eu fui, né? E fiquei. E quando teve essa reestruturação dentro dessa empresa, eu conversei com meu marido, falei, ou eu vou para vendas ou eu tô fora. Daí ele não quis que eu fosse para vendas, eu falei, então, eu estou fora. E aí, quando eu saí, nesse meio tempo eu tive loja infantil, gente, eu sou corretora, eu sei... O que vocês imaginaram, tá? Eu sou música também, tá? Se eu precisar viver da música, quem sabe eu vou... Né? Eu sei contar piada também, quem sabe, né? Nesse meio tempo, né, meus filhos já estavam maiores, já estavam grandinhos. Falei, tá, e agora? O que eu vou fazer, né? Vou achar uma treta aí para mim, né? E eu comecei a pesquisar várias coisas para mim fazer na época, né? Abrir uma loja, eu já tinha tido loja. Falei, não quero. A gente pensei em ser criadora de gado, mas também não foi, abandonei esse trem. Fui pesquisando. Até que um dia apareceu psicologia, né, na FAESH aqui em Tangará da Serra, de manhã. Eu falei, ai, não, gente, psicólogo é um povo tudo esquisito, pensei comigo, né? Falei, povo estranho, ninguém fala, fica só com aquela mãozinha aqui do Freud, né? Analisando as pessoas, olhando assim, fale-me mais sobre isso, né? Falei, nada a ver comigo. Mas, para minha surpresa, eu conversei com algumas pessoas, com meu marido, com a minha mãe, todo mundo falou, não, a sua cara. Isso eu falei, gente, vocês estão me zoando, né? não tem nada a ver comigo. E falei, cara, eu vou lá ver isso aí. E fui ver. Ok, entrei no primeiro dia de aula, nossa, aquele professor falando de Jung, arquétipos, persona, ânima, e eu... Meu Deus, eu preciso saber sobre isso. E assim foi. Durante a faculdade fiz uma especialização, como eu disse, eu faço tudo junto, né? E quando eu me formei, terminei a especialização. Antes de me formar, já havia aberto o consultório. Porque, para quem não sabe, a psicoterapia não é uma atividade exclusiva do psicólogo, tá? Então, eu não estava fazendo nada de errado. Por isso que ela é meu case de sucesso, viu, gente? Né? Antes mesmo dela ser psicóloga, ela já fez sucesso no Instagram. É, por aí. Já comecei por aí, já fui, né, entrando nisso daí. E me encontrei. Me encontrei numa área que eu nunca achei que seria. Nunca mesmo. Então, foi Mas uma ela grata procurou a surpresa. Gabi por minha causa. Ai, ó, Não é verdade, Thiago. Não é porque eu nem te conhecia olha ainda. só. E ele falou pra mim que era, viu? Não foi? Que isso, Aí eu tô Thiago? descobrindo agora. Tô descobrindo agora. A última pergunta pra Giane, e aí, Gui, a gente encerra, tá bom? Eu te prometo. Essa eu achei interessante, por isso que eu selecionei ela. Vamos lá. Como eu vejo que é o momento pós-parto, que não é mais um baby blue e sim depressão, e sendo necessário terapia. Nesse caso, seria mais indicado psicólogo ou psiquiatra? Eu acho que é o puerpério, né? Ó, como eu disse, é muito difícil você dar um diagnóstico, né, mediante uma pergunta tão simples, né? Então, depende. Esse sintoma de tristeza, ele é todos os dias? Você acorda triste, dorme triste, você não tem uma... Porque, vamos lá, durante o puerpério é natural você ter dias bons, dias ruins, é natural. Porque os seus hormônios estão
né? Uma loucura ali, né? Você tava ali com o bebê toda plena, linda, de repente, tira tudo de você. É natural. E você tem uma nova rotina, um novo corpo para lidar, o seu próprio corpo, a sua própria autoestima. Então, são várias questões, né? Adaptação com aquele bebezinho, adaptação com o marido, adaptação com tudo que é da casa, né? E ainda você se olha, você não está na sua melhor forma, você não tem tempo para descansar, né? Quando você faz uma cirurgia eletiva, digamos assim, você se organiza, tira o tempo. Um parto, não, gente, a mulher já ganha o bebê, seja cesárea, seja parto normal, ela já está tendo que amamentar, acordar de madrugada. Então, é uma loucura muito grande, né? É muito puxado. Então, o que você precisa analisar? Poxa, já está passando aí os 40 dias. A sua rotina já é para estar um pouco mais organizada. As coisas não estão voltando. Você está sentindo uma tristeza muito profunda. Eu acho que é hora de você, primeiro, conversar com o seu ginecologista. Fala, olha, eu tô me sentindo assim, eu tô chorando demais, porque, gente, faz parte do puerpério chorar, tá? Acho que não existe nenhuma mulher que não chore pelo menos uma vez durante um pós-parto, isso não existe. Então, isso tá atrapalhando a sua vida, isso tá, de certa forma, te impedindo de realizar as atividades que você precisa. Então, primeira coisa, você conversa com o seu ginecologista, né? Olha, eu tô assim... Ele vai olhar também para os seus hormônios, para os seus exames, vai fazer uma análise do que você é. Ele te conhece também, te acompanhou durante a gestação. E, a partir daí, às vezes, a gente precisa primeiro encaminhar um paciente para que ele tome uma medicação psiquiátrica, para que ele se estabilize, para daí sim a gente entrar com a terapia. Muitas vezes não, a gente já entra com a terapia. E depois, se for necessário, eu indico a um psiquiatra que vai indicar essa medicação. Mas dependendo do caso, de como essa pessoa está, de como ela se encontra, né, ela precisa primeiro tomar uma medicação para que ela se estabilize, porque senão ela não vai conseguir fazer terapia. Ela não vai conseguir encontrar, porque... Não vai conseguir nem falar com você. Não vai conseguir, exatamente. Doutor Tiago, faltou você falar sua frase. Ele falou. Eu que falei. Então foi a Giane que falou. A Giane que não falou. Ô, gente, olha só, esse café aqui, ó. Uhum. O É quê? Você quer que eu fale a minha frase? A sua Um frase. café. Olha, eu gosto de várias frases, assim, que eu tenho. Mas uma que eu levo, acho que para dentro do consultório, para dentro da minha vida, é que a gente sempre pode escolher. A gente sempre pode escolher como a gente vê a vida, né? A gente não escolhe aquilo que nos acontece. A gente não tem controle sobre isso. Por mais que a nossa geração seja uma geração que acha que controla muita coisa, a gente não controla. Então, a gente não escolhe as coisas ruins que vão nos acontecer, mas a gente pode escolher como olhar para elas e como lidar com elas. Então, eu levo isso para minha vida. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada. É difícil eu estar mal-humorada. Doutor Tiago, fica a dica aí, Parece ó. comigo, né? Ser humorado, E eu vejo que assim, é uma escolha mesmo, é uma decisão. Você olhar mesmo para as piores tragédias que né, que acontecem na sua vida e você tentar aprender com aquilo, né? E ver o lado bom ou encontrar alguma lição ou o que aquilo vai te trazer de melhor, de evolução e o que aquilo pode te ensinar. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu levo dentro da minha vida. E uma coisa que eu gosto também é... Você não é capaz de entender aquilo que você não é capaz de imaginar. Então, você nunca vai entender aquilo que você não é capaz de imaginar. Então, gente, vamos aprender coisas boas, olhar, ter um repertório de vida, ouvir as pessoas, porque é só dessa forma que você consegue entender a dor do outro. Então, se você não é capaz de imaginar, você nunca vai ser capaz de entender. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Olha, façam terapia, façam cirurgia plástica e façam marketing com a Doctors. E vídeos de aniversário, parto, comigo também. Eu vou adorar gravar o seu parto. Gabi Bombril, 1000 utilidades agora. Mil utilidades, é isso aí. Ela ganhou elogio que tá estabilizando bem agora. Né? Ah, gente, hoje eu ganhei o elogio aqui, ó, do Guilherme, do Alessio, Aba Filmes, eu tenho que falar. Estou estabilizando bem os meus vídeos. Que seria? Eu não sei o que é isso. Não tô tremendo. Mexendo. Eu tenho um Parkinsonzinho, entendeu? Dá um tremeliquezinho. Eu dou uma ela tem. tremedeirinha assim, vez ou outra, e eu estou Acho que arrasando. é o café que ela tá Tá vendo, tomando. gente, como que o Dr. Tiago me expõe? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo? Isso que dá intimidade. Viu por que eu sou preferida? Eu não contei nada dela. Não Gente, contei. olha só, Giane, você é a preferida Viu? hoje. Tá vendo, Thiago? Hoje, Dorme tá vendo? com isso. Hoje, ela fez questão. Hoje. Pessoal, aguardem os próximos episódios. Talvez eles voltem daí com outra especialidade. É muito provável isso acontecer. Me mandem lá, eu abri uma caixinha no meu Instagram. Mandem lá quais doctors vocês gostariam de ver por aqui. Se vocês gostariam de um doctor específico, uma área com outra, enfim. Mas a Giane ainda tem uma outra área super legal, que eu vou dar um spoiler aqui, ó.
que é com o Dr. Helder, urologista. Essa vai ser que a legal, área essa deles vai ser legal. Aham. Ah, é? Eu já tô Assistir, preparado, eu já tô Olha, preparado. acabei de lembrar de uma pergunta. Posso perguntar, Guilherme? Uma pergunta pro Dr. Tiago. Perguntaram com quanto tempo pode ter relação sexual depois de cirurgia plástica. Fala das principais. 3 anos. Sim. Quem perguntou isso? Foi homem ou mulher? Foi homem. Eu acho que foi uma indireta pra esposa. Depende. Normalmente, a paciente combina comigo quanto eu vou liberar ela para falar pro marido a mesma coisa. Nossa, agora... Olha Gente, só. terapia de casal pode vir comigo depois desse problema grave que a gente encontrou aqui. Brincadeira, em média 3 semanas, tá? Mas depende um pouquinho da cirurgia, às vezes a gente pede 30 dias. Uma ninfoplastia não dá, né? 30 dias. 30 dias também é uma ninfoplastia? É. Interessante. Então, aguardem os próximos episódios. Ah, já tá acabando. Gente, eu tinha mais perguntas pra fazer. Estamos estreando aqui o estúdio do Gui, maravilhoso. Amei muito. Obrigada, Gui. Muito bom. Que ele Tudo tá perfeito. atrás do computador ali. E o que você ia perguntar, Giane? O que você quer Não. perguntar? Agora já passou o time. Uma muito importante a gente deixa. Você inibiu ela. Não, pode ir. Então é isso, gente. Se vocês quiserem, sigam eles no Instagram. Siga a Try Lives também, que olha, eles são os melhores. Esse estúdio tá maravilhoso, vocês não têm noção. E também, pra mim, foi onde eu me senti confiante pra começar esse podcast, porque é um sonho já antigo meu, que eu tinha vontade de começar, mas faltava Demorou, coragem. hein, Gabi? Faz desde o ano passado, Desde o hein? ano passado eu Desde falo o pra ano ela, passado ela tá marcando verdade. comigo esse negócio Desde aí. ano passado que eu fico no pé dela e eu Aham. falo pro Gui, agiliza o seu, porque eu queria fazer com ele. E aí eu falei, não adianta. Teve clientes meus que eu fiz mesmo, eu tentei fazer, mas não deu muito certo. O Dr. Hunter vai ver isso, vai entender. Mas enfim, ele vai ser um dos próximos aí. Então comentem lá, me mandem na caixinha quais doctors vocês querem. E nós vamos juntar essas áreas aí pra falar um pouquinho mais. A Giane com o Helder vai ser interessante, Vai ser acompanhe. legal. Eu já tô estudando o negócio aqui, que eu tenho um monte E já de pergunta aproveitem pra e se ele. inscrevam no canal. Tchim, tchim. Pode acabar, Gui. Desengessa agora. Acabou? Nossa, agora que eu vi que eu tô corcunda. Doutor, nem que você falou, eu tô corcunda mesmo. Você tá parecendo Eu uma... silicone.